Bom dia, comunidade acadêmica da UENG, tudo bem? Meu nome é Marcelo Dias, sou bacharelando em saxofone pela Universidade do Estado, em Minas Gerais, ESMU. Meu professor orientador é Gustavo Napoli, e eu vou falar para vocês sobre o processo do meu trabalho, sobre a elaboração de peças de acompanhamento ao piano, como estímulo aos estudos de técnica de nível iniciante ao saxofone. Bom, o meu objetivo geral é contribuir para uma maior aderência e para uma maior acessibilidade de exercícios de técnica de saxofone, que exercícios de técnicas tendem a ser cansativos e exaustivos e pouco estimulantes. Então, o meu objetivo é tornar esses exercícios mais prazerosos. E o meu objetivo específico é criar os acompanhamentos ao piano para alguns exercícios de técnica de saxofone de um nível iniciante. Bom, esse trabalho começou quando eu percebi que exercícios de técnica são naturalmente desgastantes, não são muito musicais e eles exigem muitas horas de estudo, e eu comecei a perceber que a maioria desses exercícios não se adaptam ao desgaste do aluno. Então, eu percebi que os exercícios de técnica não lidam com a questão do estímulo ao estudo. Entendeu? Então, eu estou estudando sobre como fazer exercício de técnica ser menos desgastante e um pouco mais prazeroso. Bom, a justificativa do meu trabalho de compor peças para acompanhar exercícios de técnica de saxofone é principalmente a aderência à metodologia. Eu aprendi lendo coisas do Jamie Aebersold. Jamie Aebersold é um professor de jazz, saxofonista, que criou a ideia do playback. E ele desenvolveu playbacks muito sofisticado, muito bonito, gravado dentro de um estúdio, com orquestra, com banda completa, porque como ele estava no início da ideia, ele era meio vanguardista nessa ideia de ter playback, ter uma banda tocando a harmonia para que o aluno estudasse técnica. Ele fez um investimento bem grande em torno disso, então a ideia dele gerou muito bons frutos para a comunidade da música popular americana. Outra justificativa é a sofisticação da ferramenta, porque um exercício de técnica que tem um arranjo de piano e um áudio, um playback em áudio, que ajude nisso, é um exercício mais estimulante, e o próprio Jamie Aebersold nos mostrou isso com os trabalhos que ele realizou. Contextualização da relação professor-aluno está relacionado a uma pesquisa que eu tenho feito sobre como sobre a história da formação do professor. Pesquisando sobre a história da formação do professor, eu percebi que era muito importante, principalmente quando surgiu o Conservatório da França, que os professores fossem compositores também. Então, o professor que quisesse se tornar professor do Conservatório da França, ele precisava fazer uma prova de composição. Isso é interessante por quê? Porque o professor compositor, ele consegue manipular a metodologia e manipular o próprio exercício, né? Tipo, compor o exercício, compor literalmente, né? Compor a música e o exercício e o método de maneira adaptada a cada perfil de aluno. Isso é muito rico, pedagogicamente falando, didaticamente falando. Ressignificação da obra é uma justificativa que eu acho muito interessante, porque ter um exercício de técnica é uma coisa boa para uma metodologia de determinado instrumento. Mas se esse exercício de técnica tiver um acompanhamento de piano, a percepção estética em torno desse exercício que vai ser estudado é outra. A peça ganha um outro patamar, ganha outro ar de musicalidade. Então, eu acho que ter um acompanhamento de piano em exercício de técnica vai ser uma ressignificação da obra muito interessante. Como vários exercícios de melódicos têm acompanhamento de piano, que a gente sabe que o exercício fica muito mais bonito, prazeroso, até para assistir, não só para estudar, mas também para assistir. Bom, para metodologia, eu fiz uma pesquisa bibliográfica em torno de tudo que roda o assunto: metodologia de saxofone, teoria, literatura do instrumento, harmonia funcional, porque já que eu vou compor peças de piano para acompanhar o exercício de técnica, eu preciso ter um controle das técnicas de composição. Então, composição, arranjo, contraponto, harmonia funcional são coisas que eu preciso estudar, estou estudando muito.
num determinado momento, eu vou estudar sobre aplicativos de edição de partitura. Eu precisei estudar uns 3 aplicativos para pensar qual que vai ser mais versátil na criação desse arranjo. Bom, a primeira coisa que eu fiz foram levantamentos de métodos. Fiz uma pesquisa sobre métodos de saxofone que existem dentro da escola erudita e em nível fácil. Eu prefiro que seja em nível fácil para que eu não faça obras para alunos que já têm uma musicalidade. Eu prefiro lidar com exercícios de alunos que estão no início do processo de aprendizagem. Depois eu elaborei um critério para escolha dentro de todos esses métodos que eu escolhi. Qual que é o critério que eu usaria para escolher as peças que eu vou tentar compor um arranjo de piano? E depois de ter estabelecido o critério, eu vou escolher as peças que eu vou fazer esse arranjo, e eu preciso que tenha uma boa variação de tonalidades, uma boa variação de andamento, uma boa variação de estilo. Depois que eu escolhi as peças, eu fiz uma análise harmônica, melódica e estrutural das peças para saber qual estilo de composição que eu vou usar e qual estilo de pianismo que eu vou usar, né? Qual estilo de composição ao piano que eu vou usar. Peguei todas as peças, fiz a transcrição para o MuseScore. Eu escolhi o MuseScore, não falei, né? Eu escolhi o MuseScore como aplicativo, fiz a transcrição para o MuseScore e comecei a compor as peças de piano para acompanhamento desses exercícios de técnica. E à medida que eu vou compondo esses acompanhamentos, eu vou testando tocando saxofone junto com o acompanhamento de piano que eu criei, para ver se a dinâmica do exercício e da musicalidade do exercício está compatível com a dinâmica do que eu estou compondo ao piano. O exercício que eu escolhi, então, no fim das contas, foram os 24 estudos fáceis de Marcel Mule. Marcel Mule é um dos maiores saxofonistas da escola erudita, tem uma relação estreita com a criação do saxofone, com Adolphe Sax, com o Conservatório da França também. Marcel Mule teve uma relação estreita com o Conservatório da França. E o Marcel Mule ele elaborou muitas técnicas de saxofone, porque ele estudava clarinete e ele tinha um bom controle das metodologias de fagote, clarinete e oboé. Então ele conseguiu adaptar a metodologia desses exercícios para o saxofone, como era um instrumento muito recente, e ele criou métodos de saxofone muito legais. E aí eu escolhi os 24 do Marcel Mule. Na verdade, eu já escolhi 5 exercícios dentre os 24. Então estou compondo peças de piano para 5 exercícios dentre os 24. Esse aí é um print de um dos exercícios que eu compus, é o primeiro estudo dos 24. A linha melódica que vocês estão vendo aí do saxofone é a proposta pelo próprio Marcel Mule, e a linha de piano é a que eu compus. E o que eu vou gerar de produto final no meu trabalho são 10 partituras, porque eu preciso de 5 partituras adaptadas para a tonalidade de saxofones em Mi bemol, sax alto e o barítono, mais 5 partituras adaptadas à tonalidade de Si bemol, por exemplo, o sax soprano e o tenor, e também preciso de 10 arquivos de áudio de playback do playback do piano. 10 arquivos de áudio para a tonalidade, para saxofone em tonalidade de Mi bemol, 5 para a tonalidade de Mi bemol, 5 para a tonalidade de Si bemol, e esse vai ser o objeto, o produto final que eu quero apresentar para vocês. Bom, no processo em que eu estou, eu já fiz a pesquisa bibliográfica, já fiz a escolha dos exercícios, já fiz a escolha da metodologia, já fiz a escolha da técnica de composição, e agora no momento, eu estou compondo o arranjo de piano para o segundo exercício. O primeiro eu já terminei, já criei a partitura e já criei o playback também. Estou no segundo exercício e, e também estou tendo um trabalhinho com a redação do texto, porque eu vou anexar ao meu trabalho um texto mais ou menos introdutório, mais ou menos instrutivo sobre como é a aplicação dessa metodologia e sobre as justificativas desse trabalho, né? Os trabalhos as pesquisas que eu tenho feito em torno da história da metodologia do saxofone precisam entrar nesse texto para que o aluno entenda como como que se, como foi todo o processo de confecção desse desse método. Bom, é isso. Muito obrigado. Estou à disposição para tirar dúvidas e aquele abraço.